Oi, eu sou o professor Marcelo Cardoso, sou professor de resistência de materiais 1 e 2. Estou aqui para falar da primeira aula, que seria uma aula de revisão estática, sobre reações de apoio, equações de equilíbrio, esforço solicitante, método das seções, funções de cisalhamento e de momento fletor. Ok? Vamos lá? Antes mesmo de começar a falar sobre o método das seções, é, basicamente existem duas forças que podem atuar no corpo. Existem as forças de corpo, que são aquelas que atuam no volume de um corpo, por exemplo, força de gravidade, força eletromagnética, são as forças que não têm contato em si com o corpo. E existem as forças de superfície, que são aquelas que atuam sobre uma área superficial de um corpo. Essas forças de superfície são as forças que têm contato com o corpo. Por exemplo, uma pessoa empurrando um carro ou uma carga em cima de uma viga, é uma força de superfície. Na resistência de materiais, a gente trabalha sempre com o corpo em equilíbrio. Então, aqui, por exemplo, tem um corpo, né, que ele está em equilíbrio. Duas forças F1 e F2 aqui e uma força F3 e F4. O método das seções nada mais a gente faz um corte aqui nesse corpo. Então, quando a gente faz um corte no corpo, é gerado várias forcinhas aqui, como está desenhado, para ele continuar sendo equilíbrio, ficar em equilíbrio. Aqui tem um F1, F2 e aqui várias forças desconhecidas. Então, depois que você faz um corte no corpo, essas forcinhas elas podem ser representadas com forças resultantes. Então, aqui, por exemplo, tem uma força resultante FR e aqui um momento resultante MR0, num ponto zero aqui. Por sua vez, essas forças resultantes, ela pode ser decompostas. Todas duas podem ser decompostas. Tanto aqui como aqui. E esse momento ele pode ser decomposto aqui e aqui. Como está demonstrado dessa forma aqui, ó. Então aqui tem a força resultante FR, ela decomposta paralela à seção transversal, ela é chamada de força de cisalhamento ou força cortante. Quando ela está a 90 graus da seção transversal, ela é chamada de força normal. Okay? Então essa força resultante aqui, ela pode ser decomposta em força de cisalhamento e força normal. Por sua vez, a resultante do momento, ela quando está decomposta a 90 graus da seção transversal, é a chamada de momento torsor. Tá? Ou seja, ele tende a girar o corpo em torno do seu próprio eixo. E quando ela está decomposta paralela à seção transversal, ela é chamada de momento fletor. Ok? Aqui eu botei uma imagem para ficar mais claro. Né? Então a força cisalhante está aqui, paralela, ela é paralela à seção transversal, e a normal está aqui, ó, 90 graus, e o momento torsor está aqui, ó, ele é perpendicular à seção transversal, e o momento fletor está aqui. Então existe uma situação que a gente utiliza a regra da mão direita. Como é que a gente utiliza essa regra da mão direita? A gente coloca o dedão em direção à ponta da seta. Em geral, esse momento torsor ele é representado por duas setinhas. Quando você vê um momento torsor, você vai ver dessa forma aqui. Um momento fletor também, quando está desenhado dessa forma, ele é desenhado com duas setinhas. Então, você pega o seu dedão e coloca na direção da setinha, tá vendo? No sentido da setinha. A setinha está para cima, então você vai colocar o seu dedão para cima.
E os outros dedos vão indicar o sentido da rotação. Então, ele está rodando dessa forma. Ele está rodando dessa forma. Então, olhando de cima, esse corpo está tendendo a girar no sentido anti-horário. Olhando de cima, esse corpo está tendendo a girar no sentido anti-horário, nesse sentido. Ok? Por sua vez, aqui no momento fletor, quando você bota o dedão para a esquerda, que é o sentido da setinha aqui, os seus dedos, ele tendem a bater aqui, ó. Então, aonde o seu dedo bate, esse lado de cá, é o lado compressivo. Seu dedo está batendo, ele tende a comprimir esse lado de cá. Então, esse lado todo seria compressivo. Quando você roda a sua mão, o seu dedo puxa isso para cá, esse lado de cá. Então, esse lado aqui seria tracionado. Tracionado. Esse lado de cá, esse lado aqui, ó, compressivo. E esse lado de cá, ó, tracionado. É como se quando vocês botam o seu dedão para cá e os seus dedos indicadores, os outros dedos batendo aqui, estaria comprimindo essa parte aqui. Quando você roda a sua mão, ele estaria puxando essa parte aqui. Então aqui seria tracionado e esse pedaço aqui seria de compressão. Tá? Isso é para vocês terem uma visualização de como funciona isso no corpo, as forças atuantes no corpo. Então aqui é uma representação do método das seções. Quando você tem um corpo, você secciona ele, você pode representar o momento aqui, o cortante e o anormal dessa forma, ok? Aqui é a convenção de sinal, né, utilizada para a gente, principalmente quando for montar equações em funções desses elementos, funções de momento fletor, tá? Eu prefiro apresentar dessa forma aqui, ó. Aqui é como se fosse a viga. Aqui é como se fosse a viga. O positivo é o momento. Em vez de a gente ficar pensando, momento do lado direito anti-horário, lado esquerdo horário, eu prefiro representar dessa forma aqui, ó. O momento, não importa, não fique gravando se é anti-horário por lado. O momento, ele está jogando para cima, em qualquer lado, ele é positivo. Anormal, está jogando para fora, ela é positiva. O cortante, lado esquerdo está para cima, lado direito está para baixo. Ele é positivo. Aqui, o que for contrário a isso aqui, ele é negativo. Então fica fácil de gravar, né? Normal, para fora, ele tende a alongar a peça. Então normal está fora, tende a alongar, tende a crescer, positivo. Momento para cima, nos dois lados. Momento para cima. No eixo de coordenadas, para cima é positivo. Então, o momento para cima, tanto faz nos dois lados, ele é positivo. A única coisa que tem que gravar aqui é que o lado esquerdo para cima é positivo na cortante e no lado direito para baixo ele é positivo. Gravou o cortante, o resto é fácil de gravar. Ok? Isso aqui você tem que ter em mente por algumas situações que a gente pode fazer direto calculando usando só essa conversão de sinal. Ok? Não, aqui eu estou apresentando alguns tipos de apoio, né? E tipos de reação que esse apoio produz. Então, por exemplo, aqui é um cabo. Então, quando você secciona o cabo aqui, você tem uma força, né? Uma força aqui no sentido, em direção do cabo, na verdade.
cabo está aqui, a força está aqui, né? Então, muitos alunos costumam confundir, achando que o cabo ele gera duas forças com duas incógnitas. Não, ele gera uma força só que é decomposta aqui em X e é decomposta em Y. Porém, é uma incógnita só. Então, por exemplo, eu costumo falar que quando tem alguma viga que esteja pendurada por um lado por cabo, a melhor opção é seccionar no cabo. E você já decompõe essa força aqui e faz a somatória de momento aqui no outro ponto. Aqui é o rolete, né? Ele te dá liberdade para essa viga correr, né? Na direção aqui do eixo X. Porém, no eixo Y, ele não te dá liberdade. Então, ele também gera uma força de uma incógnita. Aqui no caso, aqui um apoio inclinado também gera uma força com uma incógnita. Aqui é um pino externo. Esse pino ele já trava a viga nesse sentido aqui e nesse aqui. Ele está travado, né? Então ele gera também uma força horizontal e vertical, chamado de Fx e Fy aqui. Aqui é uma condição de um pino interno, né? Então são duas vigas fixadas por um pino, também gera duas forças com, né, duas incógnitas Fx e Fy. Aqui é desenhado alguns desenhos dessa forma. O engaste, também conhecido como balanço. O pessoal vulgarmente chama isso aqui de viga em balanço ou engaste, né? Aqui é livre, não tem apoio nenhum, e aqui é travado, né? Tanto no momento e na normal e Fy. Então, aqui esse tipo de acoplamento gera três incógnitas: Fx, Fy e momento, ok? Bem, eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito longo e na próxima aula a gente continua, ok? Bons estudos aí, um abraço.